Olá! Hoje vou falar sobre um tema que se tornou atual e recorrente pelo fato de termos vivido praticamente 2 anos atípicos, onde todos nós brasileiros que estamos mais atentos às notícias políticas, vimos afrontas e desrespeito a uma classe de profissionais que nunca deveriam terem sido tão desrespeitados nas suas atribuições por governadores e prefeitos e vilipendiados por políticos como foram na CPI do tal vírus. Gente que, desde que me entendo por gente, são pessoas respeitadas e valorizadas, especialmente pela função que exercem, a medicina. A essas pessoas devemos sempre agradecer pela existência e desejar tudo de bom pelo simples fato de que durante a nossa vida sempre teremos contato com eles, os médicos. Cresci ouvindo e vendo meu pai, um médico idealista que na década de 40, recém-formado em medicina, arrumou a mala e com um enxoval completo de lençóis de linho, toalhas felpudas, metros e mais metros de linho belga, organizados em 2 arcas, preparados por minha avó espanhola, entrou num trem de Salvador para Juazeiro, na Bahia, e subiu o Rio São Francisco num vapor, para chegar na cidade de Carinhanha, no Médio São Francisco, cidade fronteira com o estado de Minas Gerais. Que ele e um colega, num sorteio de senhorzinho mandou dizer que vai ser esse daqui, acertou o dedo na cidade de Carinhanha, num mapa estendido em cima da mesa. O seu colega acertou na cidade de Bom Jesus da Lapa. Depois de 6 dias de viagem, chegou na cidade com a cara, a coragem de gente que tinha no coração o amor incondicional e poder de cura. E foi lá que conheceu a minha mãe, uma moça considerada libertária e solteirona, já que tinha mais de 25 anos e ainda não casara, que se juntava com rapazes boêmios para sair pela cidade fazendo serenata nas noites enluaradas. Eles com violão, cavaquinho e outros instrumentos e ela com o bandolim. A minha mãe não bebia e era considerada uma moça de princípios. Sendo assim, os pais de família aceitavam que as suas filhas frequentassem bailes com ela. O meu avô, pai da minha mãe, era maestro, policial militar aposentado que criou a Filarmônica da cidade. Assim, meu pai e minha mãe se uniram e, por incrível que pareça, ela se casou com um lindo vestido de renda azul marinho que ela mesma costurou, o da foto. Ela que começou a trabalhar como ajudante de alfaiate da cidade e com ele fizeram o curso completo de corte e costura. Mas, quando conheceram meu pai, a minha mãe já trabalhava na prefeitura da cidade. O que sei por ouvir dizer é que boa parte do enxoval do meu pai se foi, ao ele ver as condições de vida dos pacientes que não podiam se locomover e que ele precisava atender nas casas. Fui a 7ª filha do casal. Depois vieram mais 3 crianças, numa casa onde a minha mãe já criava uma sobrinha e adotou um afilhado. O que me lembro da infância é de uma casa animada, com muita gente, muita música, muito movimento, muito entra e sai, muitos livros, revistas, muitas revistas. Mas me lembro dos cascos de cavalos no meio da noite, nos paralelepípedos, trotando pela cidade e parando na porta da nossa casa. Ouvia vozes
e lá ia meu pai atender alguém numa fazenda. Na maioria das vezes, chegava pela manhã, tomava café e ia para o consultório. É claro que meu pai era um médico clínico que teve de aprender com a prática, ainda que tivesse e comprasse muitos livros. Às vezes, na hora do almoço ou da janta, chegava gente doente e ele saía da mesa para atender. Depois voltava e terminava a refeição. Eu achava aquilo um absurdo. Pensava, ele tinha de terminar de comer primeiro. Mas não era assim que ele pensava. Eu gostava de ver meu pai examinando as pessoas, a maneira como ele tocava, fazia perguntas e ficava impressionada com seu diagnóstico. Às vezes, era um caso mais grave, aí ele mandava a pessoa ir fazer exames, procurar médicos especialistas em Belo Horizonte ou Salvador. Era comum essas pessoas estarem com câncer. À medida que fomos crescendo, o quarto das crianças pequenas se tornou o consultório dele em casa. E assim cresci, vendo meu pai trabalhar de sol a sol. Ele não tirava férias. Quando podia, viajava com minha mãe e me lembro de 2 viagens que fez com a família toda para Salvador. Para mim, penso, e para meus irmãos, era uma grande aventura, pois começávamos a viagem de vapor e depois de carro. Uma vez viajamos, imagine, um casal com 9 filhos e um cachorro dentro de um avião. Então, era uma aventura muito da boa. E o quintal da casa do meu avô dava acesso à praia. Durante um tempo, ele foi vereador, mas acho que só exerceu um mandato. Primeiro, por ele não gostar de pedir voto. Segundo, porque ainda na década de 60, ele já tinha visto como os políticos agiam. Depois foi a vez da minha mãe se candidatar para vereadora. Ela exerceu 2 mandatos, mas depois que ela descobriu sobre corrupção na política, o estresse de meu pai foi tão grande que ela desistiu da política. Pois é, a minha mãe descobriu vereadores corruptos e começou a reclamar nas reuniões da Câmara. Reuniões essas que eram calorosas, o povo ficava olhando nas janelas. Uma noite, meu pai esteve numa dessas janelas armado com um revólver calibre 22, que eu não acredito que tinha bala dentro. Mas ele estava muito excitado e assim minha mãe desistiu da carreira política. Ele foi também médico do Fundo Rural. E dentro das injustiças desse país, quando se aposentou pelo Fundo Rural, meu pai recebia apenas um salário mínimo de aposentadoria. A minha irmã mais velha escolheu a medicina como profissão e ralou anos e anos em estágios para se aprimorar na especialidade de oftalmologia. Casou com um colega médico e foram seguir as suas vidas com respeito aos pacientes e sempre procurando se aprimorarem nas modernidades da profissão, como exemplos de gente conscienciosa. E penso que é assim que a maioria dos médicos agem, procurando aprender mais e mais, pois vivemos numa era de descobertas para melhor, especialmente no que se refere a doenças e tratamentos. Meu pai era médico, a minha mãe, além de mãe de 11 filhos, era costureira, confeiteira, fazia grinaldas para noivas, musicistas, professora de música, criou uma banda mirim. Foi a primeira produtora cultural que conheci na vida, já que ela organizava espetáculos musicais beneficentes,
nos usando como artistas. E outras crianças da cidade nos corais que criava. Para angariar fundos, para construir muro de cemitério, comprar sino para a igreja, comprar instrumentos para músicos. Ela rezava crianças com quebranto e conhecia ervas, sabia fazer cataplasmas e sanapismo. Foi criada no meio onde a medicina era usada de várias maneiras. Portanto, não foi por acaso que me tornei terapeuta natural, já que pude ter experiência do efeito dos remédios e das ervas, e hoje defendo a boa alimentação como base para se ter uma ótima saúde. E com boa saúde, não precisamos de remédios. Quando completou 50 anos de formado, meu pai ainda atendia no consultório. E foi com muita alegria e emoção que ele esteve na comemoração do cinquentenário com seus colegas de turma na Catedral Basílica de Salvador. O que nos deu a satisfação de podermos comemorar com eles e seus amigos numa grande reunião de família. A foto da capa somos nós, filhos, noras e genros, com ele, depois da missa da catedral. Falei apenas um pouco do que foi a minha vida como filha de duas pessoas excepcionais que Deus me deu o privilégio de ter como pais, exemplos de ética, dignidade e caridade. E nesse ano de 2021, ao ver a forma como senadores trataram de maneira tão vil médicas como as doutoras Nise Yamaguchi e Mayra Pinheiro, que foram para a CPI do Covid, de boa vontade, na intenção de esclarecer dúvidas, serem atacadas grosseiramente por políticos com processo de corrupção e desvios de dinheiro público nas costas. E também os outros médicos que se dispuseram aí, achando que iriam contribuir e, na verdade, foram ignorados, apenas por não falarem o que esses senadores queriam ouvir. Pois é, eles foram falar do trabalho deles, das suas experiências de vidas, o que nenhum político sabe quem é. Mas quem tem um médico na família sabe o duro que eles deram e ainda dão, pois lidam com vidas humanas e sabem a importância de uma vida humana. Foi o que entendi depois, com a postura do meu pai, de levantar da mesa para atender alguém que chegava pedindo ajuda. Ele tinha de examinar e dar o remédio para passar a dor da pessoa que estava sofrendo. E depois ele ia almoçar. Esse foi o meu modelo de médico, meu pai. Obrigada por ter chegado até aqui. Eu gosto dessas gravações com o som dos pássaros e você deve ter ouvido chuva também. Hoje está um dia agradavelmente chuvoso. Se gostou, dê o seu like, me siga no canal. Ficarei eternamente agradecida. Bom dia.